Quem é mais evoluído, o homem ou o animal? Essa é a mesma pergunta que se faz quando se compara o homem atual com os ditos extra e intraterrenos. Por não terem a forma humana, porque ela não é uma regra, não existe uma regra na evolução, cada coisa está evoluindo da sua forma. Vamos também ver essa questão. Como podem esses que não têm a forma que eu vejo no espelho ser melhor que eu ou melhor que nós? Mas devemos entender e reavaliar, retificar as coisas que estamos experienciando, que é a existência. Existência não é vida. Vida é o que sustenta a existência. Vida, consciência. Existência é ego. Um eu menor que está experienciando ele onde ele não é. Perceba os animais. Não sei se você já usou de consciência quando você está vendo um documentário, um filme. Os animais, quando eles já nascem sobre as patas. Eles já sabem tudo sobre a caça. É o instinto que nós reprimimos. Nós buscamos a intuição, a consciência. Mas consciência é observação do tudo, porque consciência permeia tudo. Um clarividente nunca vai ver, vejam, nos planos sutis, um animal se tornando homem. Por quê? Porque o animal, ele faz o papel ideal de animal. Ele nunca vai ser visto cobiçando ser homem, mas dependendo dos sentimentos, dos pensamentos e a resposta disso, a materialização disso, nisso que a gente chama de comportamento, sim, o vidente pode ver o homem se tornando de novo animal, retrocedendo nas escalas hierárquicas da evolução, na Terra, por exemplo. E a Terra? O que é a Terra? A Terra é mais um planetinha. No braço inferior esquerdo de Órion. Órion tem uma conotação muito antiga de treinador. Chegará um ponto que Órion não terá regência mais sobre a evolução desses planetóides como a Terra. E o que mais podemos falar? A Terra pode ser comparada quando a gente vai fazer uma equiparação entre o homem e o animal. Os seres que hoje habitam a Terra são de muitos lugares. Isso aí muitos estão falando e a gente não compreende. Que a Terra é como se fosse um regime treinatório militar, para ver se sai alguma coisa melhorada. Mas, se você comparar a Terra com outros sistemas de evolução, estou falando sistema sistêmico real, não esse aí dos facilitadores, que nós vamos falar hoje, por que a gente busca a facilidade e pessoas se ocupando em ser aqueles que facilitam. Facilitar o quê? Se o treinamento é a mola da evolução, perdão. Então vamos comparar a Terra com você agora, já na Terra, usando celular, tecnologia, de tudo mais, energia atômica, todo tipo de facilidade. E você retroceder no tempo e parar lá naquela Terra pré-Atlante, onde, para se ter fogo, teria que se bater pedras. Para se comunicar, deveria subir em cima de uma árvore extensa ou uma montanha e gritar, para nem sempre ser ouvido. Essa é a Terra comparada com os irmãos
mais evoluídos de outros sistemas. Então, a pergunta é: já somos homens? Se o homem fosse homem, ele já nasceria sabendo. Mas é uma coisa muito interessante. Tem duas etapas da vida humana, em suas fases, dentro do tempo, em que o homem parece ser homem. Quando, por exemplo, ele é criança e quando ele envelhece. A criança já tem a noção do campo. Por isso que a criança vive dormindo, o idoso também. Por que esses corpos estão sempre tombados? A criança dorme de 8 a 12 horas. Um adulto não tem todo esse desgaste. Tem sim, mas o homem usa mal esse descanso. Ele usa mesmo para procrastinar. O homem adulto. Mas a criança, por que ela está sempre dormindo, dormente? Porque ela ainda não está aqui. Os seus corpos existenciais, a dita sua alma, brilham em formosura, ainda não tomando essa forma humana antropomorfa conhecida. E o idoso vai perdendo essa forma. Eles vivem muito mais enfaticamente no sutil. Um está experienciando a criança, o bebê humano, e o idoso humano já está com a experiência completada. Não há mais o que fazer em relação a uma vida linear. Ele já aprendeu o que precisava. E a criança está aprendendo. Mas a criança, como o idoso, eles já estão vivendo uma pré-vida clássica. Antes ainda uma pré-vida anímica. O homem só vai se tornar anjo quando ele terminar seus ciclos. Como diz o budismo. O budismo do Buda, o Gautama, o que transcendeu, superou tamas, que é a vida física. Perceba que o próprio Buda, o histórico, conta o seu legado, que ele só despertou quando ele escapou do seu palácio de plumas e luxo. Percebam? Luxo. Se fosse um palácio de luz, ele não precisava ter saído. Mas mesmo assim, a consciência precisa da experiência e existência para chegar à vida permanência. Então Buda, o Gautama, ele sai do palácio, aí que ele vê a realidade. Aí que ele desperta. Despertar é experienciar a adversidade e não fugir dela. Queremos fugir da dor, fugir do tempo, fugir da morte. Mas é exatamente ali que está a experiência necessária, monádica, porque a mônada não se manifesta. Então aí vem o equívoco de facilitar alguma coisa. Seria como você pegar a sua criança, facilitar a sua vida, não o acordando pela manhã para ir à escola. O que ele seria? O que ele aprenderia? O que ele desenvolveria? Absolutamente nada. Mas, para que você um dia entre na neutralidade, o nada tem que estar completamente preenchido de tudo, de todo tipo de experiência. Então, é incongruente, é crime contra o livre-arbítrio, contra a liberdade, a libertação, você tentar sustar as etapas da experiência. Então, perguntamos, por que o homem bolas cria
psicologia, terapia, medicina, ciência, política, polícia, para facilitar alguma coisa, porque ele não tem consciência. O animal não facilita nada. O animal dá um jeito. E o problema do homem é que seus supostos problemas são desproporcionais ao problema real. Por exemplo, você estar agora totalmente ferido porque alguém ou alguns cães mancharam a sua imagem, estão degrenindo ela. Ora bolas, a intenção da evolução humana é superar a imagem. Por que eu vou querer resolver sentimento, por exemplo, com psicoterapia? Se eu devo transcender o sentimento, eu não devo mais sentir da forma que eu sinto. Então não me importa, não era nem para mim estar trabalhando em prol disso. É simplesmente superar o sentimento. Pensamento com psicologia. Ora bolas, por que eu vou querer resolver pensamento se eu devo transcendê-lo? Senão eu não chego na consciência. Eu devo parar de sentir e pensar. Não é se tornar frio e calculista, mas sim qualificar isso, usar isso como ferramenta de algo acima disso, superior a pensar, sentir e agir. E ainda perguntamos como bolas essas pseudociências estão dentro de escolas como gnose, eubiose, teosofia, maçonaria, que visam, a não ser que estão contando uma historinha da carochinha, como as histórias bíblicas, que a gente vê lá uma costela gerando um ser, que eles querem simplesmente enterrar a experiência, não passar por ela. Isso é algo bem infantil, imaturo, dentro de um amadorismo de um ser que ganhou mente sem estar preparado. Por que que o animal tem os poderes que o homem deveria ter? Visão, de tato, todo tipo de facilitador, aí sim, sofisticado, porque o homem perdeu. O homem perdeu o direito de usar porque ele raciocina. Ele usa para ele. Ele usa por questões egóicas tudo que o animal tem de forma inocente. Então percebam quem é o evoluído da história toda. É difícil dizer, porque o animal, por exemplo, ele tem umas vantagens que você não tem. Se você perceber esses bichinhos, as pragas urbanas, essas infestações, como por exemplo um ratinho, se tem um buraco muito pequeno, ele dá um jeito de passar por ele. A bactéria dá um jeito de hospedar seu corpo. Você vê que a natureza, até o prelúdio do homem, até o animal, eles dão um jeito para tudo. Os problemas para eles já são solucionados automaticamente. E olha que eles usam só o instinto, não a intuição. O homem não. O homem é um problema para ele tentar fazer um esforço maior do que pode. Porque é um preço. Quanto mais elevado na evolução, o preço é maior. Quanto mais elevada é a consciência de um ser dentro da evolução, o seu corpo paga o preço. Nossos corpos são mais frágeis que dos animais, mas os animais não têm a possibilidade da consciência humana. Então está tudo certo. Quando o humano fecha a dita 108 vidas, segundo o budismo, ele não tem mais para onde ir. Aí o que acontece? Ele é reaproveitado nos reinos da natureza em que ele já tinha ascendido. Ele volta para trás.
Ainda eu dizia, por que você não é assombrado pelo seu cachorro, o cachorro do vizinho que você odiava? Mas pode ser assombrado pela sua avó ou pelo seu vizinho. Porque o humano, ele tem ego. E o ego só vive de absorção. Ah, mas o animal também. Mas o animal não está fazendo isso de forma pessoal com ninguém. Tanto o homem como o animal, eles percebem, não estão muito distantes, as estrelas, a movimentação cósmica, o clima. Inclusive, tem uma classe de animais, que são os anfíbios, que prevêem uma tormenta e você fica errando com seus cálculos meteorológicos. Você vê pela movimentação e pelo rebuliço de som que os animais percebem, porque dentro deles está os captadores desses eventos. O homem não. O homem não sente nada. Salvo quando você tem uma cicatriz no corpo, ele dá algum sinal, ainda improvável, de que vai acontecer do porvir. Então a pergunta é: o que é mais evoluído? Adianta ser muito evoluído sob um alto preço? Você vai ver o homem sempre criando problemas, como eu disse, desproporcional ao problema real. Não existe um mal cósmico, existe um mal conceitual, só existe mal no homem. O animal jamais vai questionar se existe bem e mal. O anjo tampouco, que é uma escala hierárquica acima do homem. E Deus, criador de todas as coisas, não pode ter feito algo mal. Então não existe um punidor. Existe um julgador, que é chamado homem. Paz reverencial a todos.